Sobre mães e filhos, com a psicanalista Dercy Silva de Souza. Quando me deparo com mulheres aos prantos, me relatando que foram traídas, na maioria das vezes eu digo a elas que uma mulher não pode ser traída e que homens não traem. E elas então estranham essa afirmação. Mas é uma grande verdade. Quando uma mulher se sente traída, na verdade não é a mulher que foi traída. Foi só uma parte ínfima dela, uma de suas funções, uma parte pequena de toda a sua integralidade. Como foi apenas uma parte de sua integralidade que está passando por essa traição, a dor também que ela sente pode ser proporcional a essa parte. É difícil de se compreender para quem está vivendo esse momento, mas a dor só tomou tamanha proporção pelo seu desconhecimento de sua verdadeira natureza como mulher, do seu entendimento de sua totalidade. Quando alguém descobre a complexidade por trás de si mesmo e o valor que há em si como mulher, a situação muda repentinamente. A dor começa a diminuir, a passionalidade a se apaziguar, a alegria e confiança em si mesma começa a reaparecer como uma luz no fim do túnel, que nos guia para uma situação muito diferente, uma situação fora desse sentimento depressivo que traz a traição. É preciso que as mulheres entendam que esposas podem ser traídas por seus maridos, namoradas por seus namorados, amantes por seus amantes, mas as mulheres não podem ser traídas, porque a mulher existe fora desses papéis. São a estrutura, na verdade, a matriz que sustenta todos eles. O problema surge quando a mulher abre mão dessa sua condição de mulher, em prol dos papéis pelos quais transita. Então eles ganham tamanha força que a sufocam. E aí começa o erro verdadeiro. É preciso que nós entendamos, que tragamos à nossa consciência que no início, mesmo quando ainda muito pequenas, a única coisa que existia era uma mulher. E à medida que essa mulher foi crescendo, à medida que nós crescemos, nós começamos a transitar por diversos papéis: filha, namorada, esposa, mãe, e em tantos outros simultaneamente, como amiga, profissional e todos os outros papéis que sustentamos durante toda a nossa vida, todas as outras funções. Mas a essência que sustenta todas essas funções, que supre essas funções, na verdade é a mulher dentro de nós. Quando uma mulher perde esta consciência e se distancia de si mesma e agarra-se à função que a fizeram acreditar ser a mais importante, ela alimenta essa função com toda a sua energia e deixa a sua essência, a sua mulher, vazia. Então, essa mulher adoece e todas as funções pelas quais ela transita tornam-se um peso para ela. Se a mulher entender que a única função, a única pessoa que existe realmente é esta mulher, que somente ela é permanente, que todas as demais são transitórias, porque aparecem em momentos específicos quando necessárias e vão se dissipando. Logo após esses momentos, aí sim, essa mulher vai investir mais na sua essência e nunca mais vai se confundir com as funções pelas quais ela está transitando. Porque quando nós investimos em determinada função em detrimento da mulher que existe em nós, acabamos por nos confundir com essa função. E é por isso
que nos sentimos traídas. Nós tentamos ser a função como se essa função fosse nós mesmas e a fortalecemos com tudo que achamos importante. Se essa função é uma função de esposa, tentamos ser a esposa exemplar. Na função de mãe, a mãe perfeita. Na função de filha, a mais dedicada. Em todas elas, acabamos por nos identificarmos com ela. Gastamos toda a nossa energia para sustentar essas funções e isso é um sacrifício enorme. E por consequência desse sacrifício, nós acabamos esperando por reconhecimento. Quando o reconhecimento não acontece, nos sentimos traídas. O que não percebemos é que todos esses papéis são externos a essa mulher. Essa mulher surge novamente, é reconhecida quando olhamos para dentro e vivemos pelos nossos ideais, não por aquilo que os outros desejam que sejamos. Caso haja concretamente uma traição conjugal ou de outra natureza, quando nós nos identificamos apenas com a função, a dor nos leva à beira da loucura. Mas se uma mulher, no auge dessa dor, se atenta para o fato de ser ela muito além do que uma esposa, uma namorada, uma amante, inicia-se a sua trajetória de autopercepção. E aí ela começa a sua caminhada de volta à sua própria essência. Antes dessa conscientização, ela se sentirá sempre compelida a sustentar outras funções, substituindo a função de esposa pela função de mãe, caso tenha filhos, o que poderá levá-la a permanecer no relacionamento como esposa traída para sustentar essa função, agora mais perceptível. Caso a escolha se consuma, os filhos, os quais ela deseja proteger de uma situação ruim, com esse autossacrifício, terão maiores problemas. Porque ser filho ou filha também faz parte das funções que os nossos filhos estão vivendo. E o que existe por trás desses papéis são pequenos homens e pequenas mulheres que precisam das mulheres que sustentam as suas mães. Se você está vazia de si mesma, vazia dessa mulher que mora em você, não poderá sustentar o seu papel de mãe do jeito que os seus filhos precisam. Então, eles terão de conviver com mães fracas, infelizes, e essa convivência irá adoecê-los muito mais do que conviver com homens e mulheres separados. Mas se você, como mãe, realmente investir na essência da mulher que a sustenta, que é muito mais do que esse papel de esposa, terá forças para ser a mãe que os seus filhos merecem. É preciso que fique claro que, nesse momento, eu não estou afirmando que uma traição não pode ser perdoada se o casal assim desejar. Mas, se esse for o caminho escolhido, a decisão precisa ser tomada pela mulher que está em você e não pela esposa. Porque se a mulher que te sustenta tomar essa decisão, ela fará essa escolha por uma força íntima e racional, sem o viés das emoções da esposa traída, do desespero ou da incerteza. A esposa tomará tal decisão guiada por emoções centradas principalmente no medo. Portanto, se você estiver passando por um momento de separação, onde tenha havido traição, saiba que a dor que você está sentindo, esse aperto no peito, essa sensação de vazio torturante, é a percepção da sua mente de que você está perdendo um de seus papéis. E tudo que essa mente sente que está perdendo, ela registra como dor e tenta evitar essa dor, mantendo você nessa zona de conforto, uma vez que para todos nós, toda perda é dolorosa. Em alguns momentos, você se sentirá confusa,
sem entender se deseja ou não permanecer nesse lugar. E essa sensação vai permanecer por um tempo, o tempo necessário para que a mulher em você se fortaleça. E quando isso acontecer, ela será substituída por uma sensação de força e capacidade vindas dessa mulher. Então você vai entender que quando nós deixamos ir algo ou alguém que nos causa dor e sofrimento, isto nunca é perda, é sempre um ganho.